Olá, pessoal. Hoje vamos ver o capítulo de fluidos, né? O capítulo de fluidos, usando o nosso programa, nós temos o princípio de Arquimedes, o princípio de Pascal, a tensão superficial, a capilaridade, a equação da continuidade e o teorema de Bernoulli. Definições. Fluido é uma substância que se deforma continuamente submetido a uma tensão de cisalhamento, por menor que ela seja. Então, tensão de cisalhamento, o que é? Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, nessa primeira caixinha aqui, ela não está deformada, né? É como se fosse alguma substância empilhada em camadas, ou, por exemplo, cartas, algo do tipo, mas um fluido. Então, você exerce uma força nessa direção aqui, né? Só nela. E essa deformação passa para as camadas mais internas, né? Então, isso é chamado de cisalhamento. Então, o fluido ele se deforma com forças de cisalhamento. Já um sólido, ele mantém o volume e a forma definidos. Isso é, a matéria que ele é feito resiste à tensão de cisalhamento. Dentro de um sólido, né, átomos ou moléculas estão organizados em uma rede 3D. Então, aqui, vamos dar uma olhada nessa questão. Então, sólido, né? Sólido, aqui nesse caso, né, ele nem se dá conta de ter, então, ele estar ou não dentro de um recipiente, não muda nada para ele estar dentro ou estar fora, não muda nada. No caso do líquido, né, olha que ele ocupa a parte de baixo, mas tem uma superfície livre aqui. Tá? Já o gás não, o gás ocupa todo o volume. Né? Então, o sólido, ele também tem essas redes organizadas aqui de átomos, um próximo dos outros, e organizado em fileirinhas. O fluido, né? O fluido, no caso, a distância entre os átomos é pequena, tá? Próxima do sólido, só que não tem nem a estrutura organizada e nem tanta forças atuando sobre eles. As forças que atuam nesse caso são um pouco menores. Já no gás, nenhuma nem outra. Ou seja, você não tem nem organização, os átomos, átomos ou moléculas, eles nem sentem um ao outro. Tá? Bom, então essa é a definição, né, dos três. Bom, fluidos especificamente podem ser divididos em líquidos e gases, que são líquidos. Formam uma superfície livre. Isso é, quando em repouso apresentam uma superfície estacionária não determinada pelo recipiente que contém o líquido. Gases apresentam a propriedade de se expandirem livremente quando não confinados ou contidos por um recipiente, não formando, portanto, uma superfície livre. Tá? Não forma uma superfície livre. As únicas superfícies que ele tem é as do recipiente que eu contém. Independente de ser líquido, né, sólido ou gasoso, a densidade é uma propriedade deles. A densidade é definida com a massa dividido pelo volume. Né? No sistema internacional, tá, ela é dada em quilogramas por metro cúbico. Quilogramas por metro cúbico. E essa grandeza, existem outras grandezas, como gramas por centímetro cúbico, gramas por litro, quilogramas por litro, enfim, libras por polegada cúbica, enfim, várias unidades, mas aqui nesse capítulo nós vamos usar quilogramas por metro cúbico.
Aqui a gente tem as substâncias, né, e a sua densidade. Então, mais comuns, o ar tem 1,2 kg por metro cúbico. Né? O benzeno, tá? Olha aqui, cada uma dessas substâncias, tá? Especificamente aqui o gelo. O gelo tem 920 gramas, 920 quilogramas por metro cúbico, enquanto que a água é exatamente 1000 quilogramas e a água salgada 1030, né? Então, o gelo é a única substância, tá? Isso é uma curiosidade. A água é a única substância cuja a forma, quando ela baixa a temperatura, você tem uma diminuição, um aumento do volume, uma diminuição na, na densidade. Isso faz com que o gelo flutue na água. E sem essa propriedade não haveria vida na Terra, visto que, pelo menos da forma que ele tem, porque o gelo afundaria e seria muito difícil do Sol derretê-lo. Tá? Bom, e a água é a única substância que tem essa propriedade. Então aqui a gente tem o ferro, tem o alumínio, né? 2.700 quilos, o ferro 7.800. Aí, o mercúrio 13.600 kg, o ouro 19.300, a platina 21.000, né? 21.400, uma anã branca, né? 10 a 10, enquanto que uma estrela de nêutrons 10 a 18 kg, né? Bom, vamos ver uns exercícios sobre esse assunto. Bom, a solução. Na tabela 14.1, encontramos a densidade do ar e da água. O volume da sala é dado por altura vezes a área da base, que é 30 metros, o total 60 metros cúbicos. A massa do ar pode ser encontrada pela equação 1.14. A massa é igual à densidade do ar vezes o volume. Então, densidade 1,2, volume 60, total 72 kg. Então, o peso do ar é a massa do ar vezes o G. 72 kg vezes 9,8 vão dar 720. Bom, se você ficou surpreso ao verificar que a sala cheia de ar pesa tão pouco, né? Então vamos ver agora como ficaria a massa com água, essa mesma sala com água. Então, a massa de água a gente consegue multiplicando a densidade da água vezes o volume, ou seja, 1000 quilogramas por metro cúbico vezes 60, que vai dar 60 toneladas aqui. O peso, né, no caso, cada metro cúbico dá 1 tonelada, né, 1000 quilos. O peso é dado pela massa, né, vezes a gravidade. Então, a massa, aqui é 10 a 5, né? Tá? É 10 a 5. Vezes 5,8. É 9,8. Isso dá 59 vezes 10 a 6, 5, né? Isso corresponde aproximadamente à massa de 60, ao peso da massa de 60 toneladas. Certamente um peso enorme assim iria colocar em colapso o piso de uma casa comum. Então, agora vamos aprender a questão da pressão, tá? Pressão, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de como é medida a pressão.
No caso, uma força, tá, é exercida sobre uma determinada área e existe um êmbolo, né? Esse êmbolo tem vácuo dentro dele, tem uma mola com uma dada constante K, tá? Constante K, e a força, né? A força de Hooke, né? Que é igual a menos, K vezes X, tá? Ou K vezes Y. K aqui. Então, se eu sei a deformação dessa mola, tá? Eu posso estimar quanto aqui é a força, tá? Aí eu sei a área, então essa é a maneira da gente conhecer a pressão, né? A pressão, então, é dada por a força por unidade de área. No sistema internacional, ela é medida em Newton por metro, que é o Pascal, né? Pascal, símbolo PA. Existem outras unidades, como a atmosfera, o ATM, o torr, ou milímetro de mercúrio também, ou livre por centímetro. A atmosfera é definida com a média de pressão atmosférica ao nível do mar, né? Uma atmosfera é igual a 1,01 vezes 10 na 5. Isso corresponde a 760 torr, né? Também 760 milímetros de mercúrio, e também igual a 4,7 libras por centímetro cúbico. Tá? Experimentalmente, pode-se verificar que a pressão, né, em qualquer ponto do interior do fluido tem o mesmo valor, independentemente da orientação do cilindro. A suposição é feita com o fluido em repouso. Então, vamos ver esse exemplo, né? Vamos pegar o exemplo das 4 que a gente viu no exemplo 4.1 e achar a força total para cima, de cima para baixo, exercida por uma pressão de uma atmosfera sobre a superfície do piso. Vamos ver essa força, quanto é que ela é. Bom, a área do piso é 4 vezes 5 metros, que dá 20 metros ao quadrado. A pressão é uniforme, logo a equação 14.13 fornece a força total de cima para baixo, tá? Então, isso é igual, né, a pressão vezes a área. A pressão de uma atmosfera, 1,013 vezes 10 na 5 Pascal, tá? Vezes 20 newton. Isso vai dar 2,0 vezes 10 na 6 Pascal, tá? Isso corresponde ao peso de 40 toneladas, 204 toneladas. Então, e isso, se a gente lá no outro caso, cheio de água, com 60 toneladas, falava que o piso não ia manter-se, como aqui, com 204 toneladas, ninguém questiona isso, né? Basicamente é porque a gente tem uma força de pressão atuando em todos os sentidos. Então, a pressão fora da casa, a pressão dentro do cimento, etc., ela é de um valor de uma atmosfera. Portanto, a gente não vai ter a ruptura do piso por conta disso. Fluido em repouso, tá? Então, o fluido em repouso, né? Vamos considerar o tanque mostrado nessa figura, tá? Que ele está cheio de água e aqui em cima ar, né? O ar. Então, o nível 0, o nível 1, o nível 2, o Y1, o Y2, né? O Y1, o Y2, a pressão 2, a pressão 1. Essa caixa imaginária tem uma área A em cima e a mesma área embaixo, tá? E as duas têm uma força
F2 atuando de baixo para cima e uma força F1 atuando de cima para baixo, tá? De maneira que com ainda a massa ou o peso, né, o peso mg, né, que atua aqui no centro de massa, temos um equilíbrio. Aqui a gente tem um diagrama de campo livre, né, em que a gente vê esse equilíbrio dessas forças, tá? Então, como, né, a força resultante é igual a zero, então eu tenho F1 apontando para cima, tá? E o F2, aliás, e o F1 apontando para baixo, negativo, tá aqui, né, negativo aqui, ó, tá? E a força-peso também negativa, aqui, tá? Nessa direção. Então, F1 e F2 são forças exercidas pelo resto do fluido da parte inferior da face do topo do cilindro, respectivamente. Cada face tem uma área A, né? Então, F1 vai ser igual a pressão 1 vezes a área, F2 vai ser igual a pressão 2 vezes a área, já a massa vai ser a densidade vezes o volume. E o volume, por sua vez, é igual à área, né? A área vezes a diferença de altura, né? Que é y1 menos y2. Substituindo isso nessa equação aqui em cima, da força resultante, a gente tem essa equação aqui. Tá? Aqui o F1, o F2 e o termo aqui mg, que fazendo as simplificações veio aqui. A massa é comum em todas elas, então a gente pode cortar a massa, sobrando que a diferença de pressão, né, P2 menos P1, é igual a ρ G Y1 menos Y2. Y1 menos Y2. Tomando então Y1 igual a zero e H igual a menos Y2, nós temos que P1 igual a P0, né? E P2 igual a P, tá? Também é uma substituição. Então, a forma da pressão vai ser igual a P0 mais ρGH. Essa equação de Stevin, tá? E já o valor de P1, de P menos P0, é chamado de pressão manométrica. Pressão manométrica. Bom, então, barômetro de mercúrio. Barômetro de mercúrio. Então, o barômetro de mercúrio foi construído no século XVII por um evangelista Torricelli, tá? E é constituído por um tubo de vidro com comprimento igual a 1 metro, né? O tubo é cheio de mercúrio, né? E em seguida ele é invertido com a sua extremidade aberta, imerso num prato preenchido também com mercúrio, né? Então é esse experimento aqui, tá? E o que acontece é que essa parte aqui acaba ficando com o vácuo, né? Com P igual a zero. Aqui a gente tem o P0 no nível zero, né? E aqui a gente tem o H, a altura H. Não importa se o cubo é desse jeito e se a área é maior, tá? A única coisa que a gente vai encontrar constante aqui é a altura, né? É a altura do mercúrio. Então, o espaço em cima do mercúrio é vazio. Então, se a gente tomar y1 igual a zero, y2 igual a h, p1 igual a p0 e delta, então, delta p
mais delta, mais delta P, que é P2 menos P1, igual a ρg y1 menos y2, vai ser igual a P0, né, ρgh. Note que a altura h não depende da área transversal, tá, do tubo. E também não, essa altura, né, média, é medida ao nível do mar, são 760 milímetros, né, no caso, que é a altura, uma altura em média, né, que a atmosfera tem ao nível do mar. Quando a gente tem um sistema de tempo ruim, né, a pressão está menor do que esse valor. Quando a gente tem um tempo bom, principalmente uma massa de ar frio, a gente tem uma pressão mais alta. E na média, né, quando tem um tempo comum, né, neutro, a gente tem aqui 1024 ao nível do mar. O manômetro de tubo aberto, né, é um outro exemplo, né? O manômetro de tubo aberto consiste de um tubo em U que contém um líquido. A extremidade está ligada a um espaço para o qual desejamos medir a pressão manométrica. Lembre que pressão manométrica é P menos P0, né? Então aqui a gente tem o gás, né? Aqui a gente tem uma diferença de pressão e aqui a gente tem P0. Então a gente vai ter aqui o H, né? O H, e o nome disso é manômetro. Então, no nível 1, Y igual a 0, P1 igual a P0. No nível 2, Y2 igual a menos H, P2 igual a P. Então, P2 menos P1 é igual a ρgh, ou seja, a diferença de pressão passando P lá para o outro lado, né, e substituindo outros valores, vai dar ρgh. Então, aqui a pressão, a pressão manométrica é dada por ρgh, né, PG, né? Então, medindo o comprimento de H, assumimos que G é conhecido, e podemos determinar a pressão manométrica. A pressão manométrica pode apresentar valores tanto positivos quanto negativos. Bom, pressão manométrica a gente utiliza em vários locais. Um deles é quando a gente tem, por exemplo, água, né, e um sistema de tubulação. Quando a gente tem pressão positiva, né, pressão manométrica positiva, a água sai de dentro do tubo, de dentro do encanamento. Mas quando a gente tem pressão negativa, né, é pior, porque aí qualquer coisa que tiver do lado de fora vai entrar dentro da tubulação. Pode ser água ruim, né, ou a terra, ou algum micróbio sujando a água, né? Então, essa pressão manométrica negativa é muito problemática quando a gente tem distribuição de água. Princípio de Pascal, né, e macaco hidráulico, né? O princípio de Pascal pode ser formulado como segue: uma alteração na pressão aplicada em um fluido incompressível fechado é transmitida intacta para cada porção do fluido e para as paredes do recipiente. Considere o recipiente fechado mostrado na figura que contém o líquido. Uma força Fi, né, se é aplicada para baixo, o pistão à esquerda sobre a área AI. Como resultado, a força para cima, FO, aparece do lado direito do pistão, que tem a área A0. A força Fi produz uma mudança na pressão, ΔP, igual Fi sobre a I. Essa mudança irá aparecer também no pistão direito. Assim, temos que ΔP vai ser Fi sobre a I é igual a F0 sobre a 0. Então, F0 vai ser Fi vezes A0 sobre a I. Então, se a área
U for maior que a área AI, então a força F0 vai ser maior que a força FI. Então aqui a gente tem, né, a entrada, né, a área AI, e esse tubo cheio de óleo, né, faz com que uma força pequena aqui nesse lado resulte em uma força muito grande aqui do outro lado, né? Esse é o macaco hidráulico. Macaco hidráulico, considerando que a energia considerando de energia, o macaco hidráulico mostrado na figura macaco hidráulico. Considere que a energia, considerações de energia. Um macaco hidráulico, consideração de energia. O macaco hidráulico, mostrado na figura abaixo, é enchido por um líquido incompressível. Assumindo que a força de ação Fi no pistão à esquerda é de cima para baixo, e viaja uma distância di. No mesmo tempo, o pistão da direita viaja para cima para baixo uma distância d0. Durante esse movimento, assumimos que o volume V do líquido é deslocado em ambos os lados, ou seja, aqui a gente tem um V, aqui a gente tem um DI, né? E aqui a gente tem um D0. Então, o volume nos dois lados é o mesmo. Portanto, o volume, né, que vai ser DI, AI vezes o DI, né, a área de entrada, vezes o deslocamento na entrada, é igual ao F vezes DF. Portanto, o D0, né, é igual ao AI dividido a 0 AI sobre a 0. E aí, obviamente, né, se a 0 for maior do que AI, então D0 vai ser menor que DI. O trabalho efetuado, né, de F0D0, pode ser substituído aqui o F, né? O F é igual a F0 é igual a Fi AI sobre A0, a 0 sobre AI, né? E o D0 é DI AI sobre A0. Corta aqui esse, e a gente tem que o trabalho do lado de saída é igual ao trabalho do lado de entrada. Portanto, não há ganho de energia, né? O trabalho feito pelo pistão esquerda é igual ao trabalho feito pelo pistão à direita, na elevação da carga colocada sobre ela. Com uma alavanca hidráulica, dada uma força F1, aplicada a uma distância D1, pode ser transformada numa força maior, aplicada sobre uma distância menor em D0. Exemplo: cálculo da pressão manométrica e da pressão absoluta. Um sistema de aquecimento de água aproveita a energia solar, usa painéis solares num telhado situado a 12 metros de altura acima do tanque de armazenamento. A pressão de água no nível dos painéis é igual à pressão atmosférica. Qual a pressão do tanque? Qual a pressão manométrica? Bom, vamos lá. Então, na solução a gente utiliza a equação de Stevin, a equação 14.6, né? A pressão absoluta é dada por P igual a P0 mais ρgh. Então, a pressão atmosférica P0 é 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. ρgh vai ser, então, a densidade da água, vezes 9,8, a aceleração da gravidade, vezes os 12 metros de altura. Isso vai dar 2,19 vezes 10 na 5 Pascal. Isso corresponde a 12,16 atmosferas. A pressão manométrica, que é a pressão P1 menos P0, então vai ser
2,19 é menos 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. Isso dá 1,18 vezes 10 na 5 Pascal. Ou seja, 1,16 atmosfera. Então, uma maneira mais fácil de chegar a isso é simplesmente tirar, né, pegar a pressão total e tirar a pressão atmosférica, que é 1. Ficou 2,16, foi a pressão manométrica, foi 1,16. Ou seja, 2,16 é a pressão absoluta e a pressão manométrica é 1,16. Quando o tanque possui um manômetro, ele normalmente é calibrado para medir a pressão manométrica em vez da pressão absoluta, né? Como já foi comentado, a variação de pressão atmosférica ao longo dessa altura é desprezível. Exemplo 14.4. Calcule a pressão atmosférica P0 em um dia em que a altura da coluna de mercúrio do barômetro é igual a 760 milímetros. Então, solução. Use a equação 14 por 19, supondo que G é igual a 9,8 metros por segundo e a densidade do mercúrio, né, é 13,6 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, encontramos. Então, pressão atmosférica é ρGH. Então, 3,6 vezes 10 na 3 kg, a densidade do mercúrio, vezes 9,8, vezes 760 milímetros, né, transformado aqui em metros, 0,76 metros. Isso vai dar 1,1 vezes 10 na 5, ou seja, 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. E isso a gente já viu que é o valor de uma atmosfera. Força de empuxo. Considere um saco de plástico muito fino que é enchido com água. Esse saco aqui, está em equilíbrio. A força agindo sobre ele deve ser zero, né? O saco está cheio de água, portanto, ele tem uma força-peso. Para ele estar em equilíbrio, então uma força deve agir aqui para manter ele nessa posição. O nome dessa força, FB, é conhecido como força de empuxo, que ela equilibra a força de gravidade. Então aqui a força de empuxo é igual à força da gravidade, que por sua vez é igual à massa do fluido, né, no caso, vezes o G. Né? Aqui a MF é a massa da água no saco. Né? Se V é o volume do saco, então temos que a massa do fluido é igual a ρ do fluido vezes G vezes o V. Assim, a magnitude da força de empuxo é dado por ρ do fluido vezes G vezes V. FB existe porque a pressão exercida na água circundante aumenta com a profundidade. Tá? A soma vetorial de todas essas forças para cima é mostrada na figura abaixo. Então, o que a gente vê aqui? Ó? A pressão aqui embaixo é maior que a pressão aqui em cima. Tá? Porque, obviamente, aqui tu tens mais fluido, né? A altura de fluido que tu tens. E aqui embaixo, aqui tu tem menos altura de fluido. E aqui tu tem mais altura de fluido. Então, essa distribuição de força vetorial aqui resulta na tal do empuxo. Então, a força do empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Princípio de Arquimedes. Então, considere as três figuras à esquerda. Elas mostram três objetos que têm o mesmo volume, V, e a forma são feitas de materiais diferentes. O primeiro é feito de água, o segundo é pedra e o terceiro madeira. A força de empuxo, em todos os casos, é a mesma, porque, obviamente, o volume deles é o mesmo. Tá?
e é igual a ρ do fluido vezes o G vezes o volume de cada um deles. Esse resultado é conhecido como princípio de Arquimedes. Como um corpo está totalmente ou parcialmente submerso em um fluido, a força de empuxo Fb exercida sobre o corpo pelo fluido circundante. Essa força é dirigida para cima em uma magnitude igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Notamos que o corpo do fluido está em equilíbrio, no caso Fg igual a Fb. Na figura B, Fg é maior do que Fg é maior que Fb. Então, portanto, a pedra acelera para baixo. Na figura C, Fb é maior do que Fg. Portanto, a madeira acelera para cima. Enquanto que nesse caso aqui, né, o Fb é igual ao Fg, portanto, a gente tem um equilíbrio. Vamos ver agora um exemplo de empuxo. No caso, o exemplo 14.5 do livro. Uma estatueta de ouro de 15 kg está sendo elevada no navio submerso. Qual será a tensão no cabo de sustentação quando a estatueta está em repouso? A. Completamente submersa. B. Fora d'água. Então, aqui está a estatueta e aqui está o diagrama de força livre, né, em que a gente tem aqui a tensão balanceada pela força peso, né? E também a questão do empuxo, né, que está ajudando a balancear essa força. A solução. Quando a estátua está totalmente submersa, ela sofre um pequeno empuxo, que é igual à força ao peso, né, da água deslocada por essa estatueta. Então, para isso, a gente precisa encontrar o volume da estatueta. E a gente vai encontrar ela através da densidade do ouro na tabela 14.1. Né? Então, o volume vai ser dado pela massa dividido pela densidade do ouro. A massa é 15 kg, a densidade é 19.300 kg por metro cúbico, o que dá 770 vezes 10 na menos 4 metros, ou seja, um bocadinho de nada de ouro, né? Menos de 1 litro de volume, né, de ouro. Então, usando novamente a tabela 14.1, encontramos o peso do volume da água do mar. Então, a gente pega o volume que a gente encontrou da estatueta e agora multiplica pela a massa, o peso vai ser a massa do mar vezes a gravidade. Então, qual é a densidade da água do mar vezes o volume? Vai dar a massa do mar vezes a gravidade. Então, aqui, a massa do mar é 1,03, é um pouquinho maior que a densidade da água normal, né? Vezes 10 na menos 3, na mais 3 kg por metro cúbico. Vezes o volume, tá? Vezes o 9,8. Isso vai dar 7,84 newtons. Esse valor é igual a um módulo da força de empuxo, né? Que está atuando, né, na direção para cima. Ela está ajudando a equilibrar a tensão. Para achar a tensão no cabo, usamos o diagrama de corpo livre para a estatueta, dado na figura 1410b. Né? No caso, a estatueta está em repouso, então a força resultante é igual a zero. Então, o somatório das forças é igual a B mais T menos, né, o único que está apontando na direção negativa aqui, a força peso, mg, igual a zero. Daí T vai ser igual, isolando o T desse lado, vai ser igual a mg menos o empuxo. Então, mg 15 kg vezes 9,8
menos 7,84 newtons. Então, isso aqui dá 147 newtons, menos 7,94 deu 139 newtons. Então, a estatueta submersa parece pesar 139 newtons, né? Cerca de 5% do peso da estatueta, que é 147 newtons. Então, bom, o outro item, né, o item B é quanto a estatueta está fora do ar, né? A gente também tem uma força de empuxo dado pelo ar. Então, para isso, a gente precisa calcular a densidade do ar, né, que é igual a 1,2 kg por metro cúbico. De modo que a força de empuxo do ar sobre a estatueta é B igual a força do ar vezes V, vezes o volume, vezes a força de gravidade. 1,2 kg por metro cúbico vai dar 7,7 vezes 10 na menos 4, né, metros cúbicos, que é o volume, vezes 9,8. Isso vai dar 9,1 vezes 10 na menos 3 newton. Ou seja, é uma força equivalente a 62 partes por milhão do peso real da estatueta. Esse valor não está dentro da precisão dos dados fornecidos no módulo, e assim podemos desprezá-lo. Portanto, a tensão no cabo na estatueta, no ar livre, é igual ao peso da estatueta, ou seja, 147 newtons. Bom, era por enquanto o que eu tinha.